Fala galera, aqui é Diógenes, canal PCD em Ação, subindo aí mais um vídeo para vocês. Dando sequência nesse assunto, já que estamos em período eleitoral, vamos contabilizar quantos candidatos, pessoas com deficiência tiveram no Brasil no último dia, dia 2 de outubro, ou seja, no primeiro turno das eleições. Vamos pesquisar junto ao TSE e vamos falar isso para você. Você tem alguma curiosidade nisso? No seu estado, teve algum candidato, pessoas com deficiência? Você votou nele? Você conhecia? Você ficou sabendo da campanha dele? Então, vamos colocar para vocês aqui agora quais são os dados oficiais, porque desde a eleição de 2020, a última, que foi uma eleição a nível municipal, o TSE passou a disponibilizar esses dados dentro da sua base de informações que cede para a gente, para nós brasileiros, dentro do site do TSE. Então, acompanhe com a gente até o final, entenda quantos candidatos o TSE nos informou que foram registradas as candidaturas de pessoas com deficiência agora na eleição de 2022. Vem comigo! Então, galera, como o assunto do dia quantos candidatos, pessoas com deficiência tiveram na eleição de 2022, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o nosso TSE, foram 475 candidatos, registrados com deficiência em todo o país. Então, o que a gente quer saber? Aí no seu estado, você que está nos assistindo, teve algum candidato, pessoa com deficiência? Você votou nele? Você ficou sabendo da candidatura dele? Ou você, infelizmente, não acompanhou a contento? Porque o que acontece? Hoje no Brasil, nós somos algo em torno de 17,5 milhões de brasileiros na condição pessoas com deficiência. Então, se colocarmos aí, que uma parte ainda são crianças e adolescentes, vamos dizer então, vamos calcular mais ou menos meio a meio. Nós somos aproximadamente 10 milhões de pessoas com deficiência adulta, Então vamos colocar aí que 40% tenham condições de exercer o direito de votar, Porque não há na lei que desobrigue a pessoa de votar, exceto, devido deficiência, onde a pessoa não responde por ela mesma. Então, ele é isento da votação porque ele não saberia discernir o processo eleitoral. Mas as deficiências, seja visual, física, enfim, auditiva, a gente, como todo brasileiro, temos a obrigação de votarmos. Então, vamos dizer que em todo o país nós tenhamos aí algo em torno de 4 a 6 milhões de eleitores, pessoas com deficiência. Então, nós não estamos na categoria de minorias, não, Eu tenho plena certeza que nós, pessoas com deficiência, temos capacidade de assumirmos um processo, dentro do processo político, uma posição de mais destaque. Porque, infelizmente, 99% da política pública para a pessoa com deficiência são benefícios, são dar alguma coisa para a gente. Não que isso seja válido, por favor, me entenda. O que eu tenho que dizer, colocar é o seguinte: todo setor você tem um corporativismo que acaba adentrando dentro da política para defender os seus interesses. Então você tem a bancada evangélica, você tem a bancada do agronegócio, você tem a bancada financeira, você tem a chamada bancada da bala, enfim. Mas cadê a bancada das pessoas com deficiência? Por que não existe? Porque nós nos acovardamos, nós não participamos do processo, nós temos vergonha do processo, Então, nós temos que assumirmos posição enquanto pessoas, que nós podemos sim participar do processo. Quem melhor do que uma pessoa com deficiência para elaborar uma lei para pessoas com deficiência? Nós mesmos, Então, toda eleição, todo mundo diz, conta comigo, eu vou fazer, conta comigo, é isso aí, conta comigo e tal. Mas, na realidade, depois que entram lá, esquecem, porque para eles nós somos minoria, nós não temos tanta importância. Então, está na hora
de entendermos que o processo eleitoral é sim responsabilidade nossa. Aqui no estado nós tivemos um candidato à reeleição, ele já era deputado federal e ele tem deficiência visual, ele é cego, plenamente cego. Né? Teve voto suficiente, mas em função das regras da eleição ele não conseguiu, porque o partido dele não fez coeficiente eleitoral. Então nós perdemos um deputado aqui no estado do Espírito Santo, que era uma pessoa com deficiência. Infelizmente nós tentamos contato durante o período para podermos falarmos dele aqui no canal, mas a sua assessoria não nos retornou, né? Aqui, então o processo passou e nós não falamos dele aqui no canal, já que nós falamos de outros candidatos também, né? Mas o que eu quero colocar para vocês? Vamos refletir. Nós podemos sim fazer parte do processo. 2024 terá eleição nas cidades, nos municípios. Então você que é aí do interior do país, né? Nós temos aqui seguidores nossos que é do Piauí, Ceará, interior do Maranhão, enfim, do Brasil praticamente todo. A gente tem pessoas com deficiência que acompanham o nosso canal já há um ano. Então, o que eu quero sugerir a vocês? Vamos começar a entender do processo, o que faz um vereador, né? Até mesmo para prefeito. Vamos ousar, vamos colocar a pessoa com deficiência no seu lugar, deixarmos a deficiência para trás e colocar a pessoa na frente, tá? Não podemos ser tratados como minoria, como inferior, nós somos pessoas capazes. Então, fica aqui dado o recado e eu vou passar para vocês, então, agora, quais foram esses números. Eu acho ele muito insignificante pelo nosso número de pessoas com deficiência, que ao todo foram 475 candidatos com deficiência em todo o país, tá? Então, isso é um número muito pequeno. Então, aqui, segundo os dados, olha só, eles colocaram aqui, pessoas com deficiências físicas, foram 255 candidatos. Pessoas com deficiência visual, 112 candidatos. O auditiva foram 55 e outras deficiências somaram 40. Mas dentre elas também nós tivemos 12 candidatos com autismo. Maravilhoso isso. Pessoas que se superaram e colocaram a cara a prêmio. E agora eu pergunto para você, você votou em algum candidato pessoa com deficiência? Deixa aí nos comentários para a gente o que você acha dessa ideia, se você apoiaria um candidato pessoa com deficiência na próxima eleição. Deixa aqui nos comentários, fala com a gente, vamos tentar entender, vamos motivar essas pessoas com deficiência por esse Brasil afora, aí, vamos fazer uma corrente diferenciada. Eu lancei mais ou menos essa ideia no último vídeo e teve uma pessoa aqui que deixou uma ideia sensacional. Então a ideia é, após o segundo turno da eleição, que vai acontecer dia 30, agora que eu vou fazer uma live aqui, convidar algumas pessoas, também pessoas com deficiência, por esse Brasilzão afora nosso aí, para que a gente possa já começar a elaborar um documento, se algum instituto que faz formalização de candidatura, tipo Renova Brasil ou outros, tá? Não estou aqui fazendo propaganda para ninguém não, mas que se quiser comprar a ideia com a gente, vem junto. Vamos colocar 2024, nós vamos fazer uma invasão do bem nas câmaras municipais por esse Brasil afora aí, com pessoas com deficiência sendo candidatos com plataformas bastante coerentes com a vida de uma pessoa com deficiência. Tá bom? Então, galera, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido, tá, o propósito aqui do nosso canal aqui, de colocarmos as pessoas com deficiência à frente, né, das políticas públicas para as pessoas com deficiência. Nós somos sim capazes, tá? Nós não temos que ficar somente com os empregos de entrada nas empresas. Nós podemos sim tomar posições maiores, porque é a sociedade que escolhe os seus representantes. E eu tenho certeza que aí na sua cidade tem alguma pessoa com deficiência que merece a sua confiança. Tá bom? Galera, um abraço a todos e até o próximo vídeo.